A história que eu trago hoje para vocês é uma dessas situações do cotidiano, mas que acabam marcando demais a gente. É uma história que envolve competência, disponibilidade, empatia, ética, alerta de cuidado com as nossas próprias coisas, mas principalmente gratidão. Roda a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E eu resolvi contar essa história para vocês, que já aconteceu comigo tem algum tempo. E eu gosto dessas situações absolutamente cotidianas, mas que marcam a gente, né? É uma história que acaba ficando marcada. Uma certa época da minha vida eu tinha uma conta no banco e fui lá providenciar o fechamento da conta, né? E eu lembro que até perguntei para a pessoa que me atendeu, que não foi uma pessoa muito disponível para o atendimento e muito empenhada no atendimento, como é que eu fazia para pegar na época, aquele demonstrativo do fundo de garantia para o imposto de renda do ano seguinte, né? Eu estava num determinado ano e eu precisava saber como é que eu pegava o imposto de renda, a declaração, né, aquele informe de rendimentos para o ano seguinte, porque eu não era mais correntista, não ia ser mais correntista a partir do momento em que eu estava fechando a conta. E ele então me disse: o senhor volta aqui na agência e retira com a gente. E assim foi no ano seguinte. Lembrei que eu ainda, no ano anterior, no exercício a que corresponde, né, o imposto de renda, eu ainda tinha aquela conta, portanto, e foi fechada no mês de dezembro, então eu tinha que obrigatoriamente fazer constar ali o que tinha no informe de rendimentos dessa conta. Fui para a agência e, felizmente, não fui atendido pela mesma pessoa. Fui atendido por uma outra funcionária e essa sim, mais disponível e mais afim de olhar um pouco mais para o outro de forma um pouco mais cuidadosa. Ela falou: tá ok, eu vou imprimir para o senhor o informe de rendimentos. Eu falei: nossa, o banco não é prático, né? Porque a pessoa não é mais correntista, não tem mais acesso, portanto, ao banco online de vocês e tem que vir na agência, né? Ainda bem que eu moro perto e tal. Na época eu morava muito perto dessa agência. E ela então me disse: não, mas o senhor não deixou de ser correntista. Eu falei: sim, deixei, eu encerrei a conta. Por isso até que eu vim buscar o informe de rendimentos aqui na agência. Ela falou: não, não, o senhor ainda tem uma conta de poupança, uma caderneta de poupança aqui com a gente. E aquilo foi uma surpresa, porque eu não contava mais, né, com aquela caderneta de poupança. Eu achei que eu tinha usado aquele dinheiro em algum momento, e na minha cabeça eu realmente tinha usado, e nunca mais me lembrei disso, coisa de uns, sei lá, 5, 6 anos sem olhar isso, sem ir atrás disso. E aí ela me informou o valor, não era nenhuma fortuna, óbvio, uma caderneta de poupança, rendimento de poupança a gente sabe como é, mas era um dinheiro meu. E eu só fiquei sabendo disso porque essa funcionária mais disponível, não vou nem dizer mais preparada, mais disponível mesmo, percebeu, né, que tinha e me informou e me falou que tinha. Como eu já queria há muito tempo me livrar desse banco, que eu acho um banco muito ruim, nem vem o caso aqui dizer o nome, porque no frigir dos ovos, enfim. Eu falei: não, eu quero fechar essa também, eu vou sacar esse dinheiro e quero fechar. E como um banco bem deficiente do ponto de vista da tecnologia, foi engraçado porque daquela vez, isso já faz um tempo, mas naquele dia eu tive que retirar o dinheiro em espécie no caixa. Nem era muito dinheiro, mas é um dinheiro que hoje em dia a gente não anda com ele pela rua, né? E quando eu cheguei lá, eu tive que esperar ainda porque tinha caído um raio e o sistema do banco estava fora do ar. Um banco que não tem para-raio, numa cidade como São Paulo, que chove muito,
que cai muito raio. Se não me engano, o Brasil é o campeão de raios, né? E o banco não tinha tecnologia suficiente para comportar um raio. Até que não demorou muito, eu saquei o dinheiro e fui embora. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque tem algumas coisas que eu não me conformo, que determinados profissionais... Às vezes a gente acha que algumas profissões só é que exigem uma dedicação mais plena, o médico, o enfermeiro, enfim, profissionais de saúde de uma forma geral, o bombeiro, o policial. A gente acha que essas profissões têm que estar sempre atentas, alertas, disponíveis. E que quem trabalha em outras coisas, dependendo do que é ali, seu escritório, seu computador, sua agência bancária, que eles não precisam ter esse mesmo cuidado. E precisam. E aquilo ficou na minha cabeça. Passados alguns dias, eu entrei numa loja de chocolates, comprei um chocolate e fui lá levar para ela. E ela achou muito estranho a minha reação, mas eu cheguei na frente dela. A outra funcionária a que me atendeu e não me disse que eu tinha esse dinheiro lá, não sei se ouviu, não falei para que ela ouvisse, mas eu falei para ela, isso aqui é só uma lembrança, é para afirmar e para ressaltar a sua empatia e para que eu possa demonstrar a minha gratidão a você. Porque se não fosse você, talvez eu nunca soubesse que esse dinheiro está aqui, talvez o banco nunca me avisasse, enfim, talvez eu não soubesse mesmo. Então, eu acho que essa história, primeira coisa é um alerta para a gente cuidar das nossas coisas, né? Às vezes por conta da correria do dia a dia, por conta do trabalho, por conta de tudo que acontece na nossa vida, algumas coisas passam batido. E é muito responsabilidade minha também não me lembrar que eu tinha uma caderneta de poupança. É claro que se tivesse muito dinheiro, talvez eu me lembrasse. Mas como tinha pouco, mas ainda assim é algo meu que eu preciso cuidar, né? Que eu preciso estar atento. Então a primeira lição que eu tomei dessa história é de que a gente tem que ter cuidado com as nossas coisas. Que a gente tem que estar atento às nossas coisas, principalmente ao que nos pertence, ao que é nosso, né? E a outra coisa é a gratidão. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo, em que é tão difícil conviver com as pessoas, em que as pessoas estão cada vez mais individualistas, até por medo, até por insegurança, até por não estar dando conta nem das suas próprias coisas, gestos como esses, para que você diga para alguém, poxa, como você foi competente, como você foi empático, como você foi solidário, tá aqui a minha gratidão. Eu não precisava necessariamente levar um presente para ela, eu quis levar para marcar mesmo esse momento. Até porque eu acho sinceramente que quando você faz isso com alguém, ele também se sente com vontade, estimulado a ser grato com outras, a ser empático e solidário e atender bem a outras pessoas. Porque essa pessoa, se ela tiver o mínimo de sensibilidade, ela vai dizer assim, poxa, esse cliente, essa pessoa lembrou de ser grato comigo, porque eu fiz alguma coisa que fez a diferença na vida dele. Então, são essas duas lições que eu queria deixar nesse vídeo hoje. Do cuidado que a gente tem que ter com as nossas coisas, né? E eu não estou terceirizando a culpa por isso com a outra funcionária, mas se ela tivesse o mínimo de atenção mais e um pouco mais de cuidado, por que uma conseguiu enxergar isso e a outra não? E a segunda coisa é isso, é você passar uma grifa-texto em cima das atitudes gratas das pessoas. Destacar, reverenciar, dizer para essas pessoas, muito obrigado, eu estou muito grato a você por isso que você fez para mim. E quando a gente diz isso, assim como quando a gente faz um elogio, isso é muito bom para quem ouve. Não tem como uma pessoa não gostar de saber que ela foi competente, que ela foi solidária, que ela foi empática. Então é isso. Quero que vocês digam aí nos comentários se vocês já viveram alguma situação assim, se vocês já foram surpreendidos por
pessoas que fizeram a diferença na vida de vocês, às vezes em pequenas situações do cotidiano, e se vocês foram gratos a essa pessoa. Se vocês prestam atenção nesse momento em que alguém te faz alguma coisa bacana e você fala assim, não, eu vou ser grato a essa pessoa. Eu vou marcar esse momento e eu vou dizer para ela que eu estou muito grato, muito grata. Digam para mim, escrevam aí. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.